O engraçado é que isso não acontece lá no Oriente, não, nos países árabes ali, no países islâmicos. Isso não tá acontecendo lá, né? Sim, não tá, porque existe uma divisão mundial, entendeu? O foco é no Ocidente, pelo que eu percebo dessa tese. O foco é aqui no Ocidente. Total. Por quê? Primeiro porque o globalismo ele controla o Ocidente com força, de verdade. Eles têm influência na China, em outros países também, mas o poder deles mesmo se deriva dos Estados Unidos, como hegemônico, OTAN. É daí que vem o poder do globalismo. Então eles não têm tantas influências nas esferas orientais. E é por isso que está acontecendo essa guerra com a Rússia. Sabia que o Putin, alguns meses antes de começar a guerra, ele baniu todos os membros do Fórum Econômico Mundial e das empresas vanguarda de participar do mercado russo? Ele baniu, ele aconteceu isso. Da Bolsa de Valores? Da Bolsa e de pisar na Rússia. De pisar na Rússia. Mas você acha que é uma vingança por ter feito isso? Eu não sei o que é um jogo político, mas denota claramente que o centro político russo não está alinhado necessariamente com o Fórum Econômico Mundial, ao ponto deles banirem eles de pisarem no território. Sabe? Tá, mas a guerra não é uma vingança. Até porque foi ele que começou a guerra, pelo que eu sei. É mais complexo do que isso. Sim, foi ele que invadiu a Ucrânia. Ele que foi o agressor, realmente, nesse sentido. Mas o porquê ele fez isso é mais complexo, né? Não é só porque ele é mau. Aí o Rui Pimenta explica essa parte, né? O Rui fala sobre isso. Um monte de gente. É que existe agora uma divisão geopolítica no mundo. Existem blocos. Tem o bloco globalista, que é o bloco ocidental, OTAN e tudo mais. E tem o bloco oriental, que é o bloco Rússia, Índia, China, entendeu? Então, o mundo rachou no meio. Por isso que tá tendo essa guerra, literalmente tá tendo guerra por causa disso. Porque o mundo tá rachando no meio, entendeu? E o do outro lado tem menos influência sobre dos globalistas, sacou? E é por isso que eles estão brigando. É que o mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, existia uma hegemonia americana. Ou ocidental no mundo. Ou seja, os americanos ainda são um pouco, eram os policiais do mundo, eram aqueles que coordenavam políticas em vários outros países, que derrubaram a União Soviética, que fizeram a divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que colocaram o Ayatollah no Irã, entendeu? Então, tudo isso veio do Ocidente, porque o Ocidente coordenava o que acontecia geopoliticamente por causa da dominância do dólar, entendeu? Como a dominância financeira do dólar. Isso era a arma política que fazia eles terem praticamente uma hegemonia. Fora que os Estados Unidos também tem muito mais... tinha, pelo menos, muito mais poder bélico do que todos os outros países somados, entendeu? Então era uma dominância militar hegemônica e uma dominância econômica hegemônica, né? Então, essas coisas têm mudado. E por que elas têm mudado? Elas têm mudado porque a Índia se desenvolveu a partir do momento que os Estados Unidos começou a colocar indústrias pra caralho lá. Quando ela se desenvolveu pra caramba, houve uma mudança do poder, do capital político no mundo. E agora a China já consegue competir de igual para igual em certas questões com os Estados Unidos. Por exemplo, a China hoje já produz mais navios militares do que os Estados Unidos por ano. Isso significa que, ao longo das décadas, a China provavelmente vai ter um contingente de navios muito maior do que os Estados Unidos. Portanto, eles vão poder ter um controle sobre as águas. E o controle das águas é uma das formas com que uma potência garante a sua influência política no mundo, entendeu? Porque as águas são muito importantes. A maioria das mercadorias que são transportadas no mundo é por navios, porque são mais baratos, é mais barato que avião, entendeu? Então, se um país consegue controlar as águas do mundo, ele consegue controlar a economia do mundo, porque ele pode impor embargo em países. Os Estados Unidos, se quisesse acabar com o Brasil, era fácil. Ele pega todos os navios que eles têm, coloca na costa do Brasil todo e fala: de agora em diante não entre e não sai mais nenhum navio aqui do Brasil. Acabou o Brasil. A gente não tem tecnologia produzida no território nacional, a gente não tem 100% de refino de gasolina produzido no território nacional, a gente não tem nada, a gente só tem comida. Passar fome a gente não ia passar,
mas do resto a gente não ia ter, entendeu? Então, essa é uma forma dos Estados Unidos impor o seu controle no mundo. E isso está mudando agora por causa da ascensão da China e da Rússia. Sacou? Então, essa é a guerra. E é por isso que os globalistas, a gente tem chance de vencer dos globalistas. Porque eles têm inimigos poderosos também agora, entendeu? Mas é uma escolha... não é uma escolha simples, né? Fácil de fazer, né? Pra mim, não é simples nem fácil. Mas tu é Rússia. Não é que eu sou Rússia, entendeu? É que o mundo que a Rússia, junto com a China e a Índia e o Irã estão querendo construir, é um mundo multipolar. É um mundo onde a dominância hegemônica ocidental é diminuída, portanto, os países individualmente crescem. A soberania dos países crescem. Os países individualmente conseguem tomar decisões que antes não eram permitidas por causa de imposições como sanções econômicas derivadas do Ocidente. Quando começou a guerra na Ucrânia, o que o Ocidente tentou fazer com a Rússia? Cancelar a Rússia, matar a Rússia economicamente, tirar o modo de pagamento SWIFT, que é o modo padrão de pagamento internacional hoje no mundo, entendeu? Ou seja, isolar economicamente a Rússia e desestabilizar a Rússia, tirar o Putin da Rússia e implementar um governo fantoche na Rússia que ia jogar junto com o Ocidente, tá ligado? Esse era o plano. Mas deu errado. Deu errado porque a Rússia conseguiu fazer acordos comerciais com os países emergentes orientais ao ponto de conseguir se sustentar economicamente e brigar uma guerra contra a OTAN na Ucrânia e ganhar. Eles estão ganhando, eles estão mantendo, entendeu? A Ucrânia não está conseguindo recuperar territórios, entendeu? Os russos estão conseguindo manter essa guerra. E isso era, talvez, inesperado para a elite globalista. Eles achavam que a Rússia ia ser destruída facilmente. Só que isso aí abriu um novo mundo. Abriu um mundo onde a hegemonia ocidental já não é mais hegemônica e é um mundo onde começa a surgir um outro polo de poder, que é o polo oriental. E o dólar começa a se enfraquecer. O dólar se enfraquecendo destrói a hegemonia ocidental mais ainda, entendeu? E é por isso que você vê o Lula indo na China e conversando com o BRICS e falando sobre uma moeda do BRICS e tudo mais. Porque eles querem tirar o controle econômico, financeiro dos Estados Unidos sobre o mundo. É isso que está acontecendo. Mas nesse sentido, você apoia o Lula nessa... Apoio o Lula. Não apoio o Lula, eu apoio a política pública de destruição da hegemonia ocidental e uma criação, e aí é onde eu me difiro do Lula, entendeu? Porque o Lula é um internacionalista. O que ele quer fazer é criar o Bloco América Latina, onde ele vai criar um órgão de burocracia que vai decidir as políticas econômicas da América Latina como um todo. Eu sou contra isso. Eu sou pró-soberania brasileira. Eu sou um cara nacionalista. Eu acredito que o Brasil tem que fazer os seus acordos econômicos individualmente com todas as nações, sem formar um bloco. Eu não acredito nessa formação de bloco. O Lula já acredita. Então é aí que a gente se destoa. Porém, o Lula estar interessado na destruição da hegemonia ocidental é bom pro Brasil. Abre uma oportunidade do Brasil se tornar verdadeiramente soberano. Entendeu? E que eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar para desenvolver o país.